Olá, eu sou Alan Azevedo e hoje nós vamos iniciar um assunto sobre o transporte de hemocomponentes. Essa primeira encontro é uma introdução, porque existem muitos pontos que podem ser abordados e para o vídeo não ficar muito longo, eu vou falar por partes, né? Então, nessa introdução, eu queria falar sobre a importância e algumas dificuldades que nós encontramos na hora de transportar o hemocomponente. A importância é que ele mantém as propriedades de cada componente, isso é fundamental para que aquilo que a gente está transportando e que chegue ao nosso paciente, ele mantenha as propriedades terapêuticas que tem a indicação da transfusão. As dificuldades que nós encontramos para realizar esse transporte, ela está relacionada à quantidade de gelo e ao tempo que eu preciso manter aquela temperatura dentro da faixa estabelecida. No serviço que eu trabalho, eu recebo muitas caixas térmicas de outros lugares e a gente sempre se depara com essa dificuldade. Às vezes a caixa não comporta a quantidade de gelo suficiente e o serviço precisa transportar muita quantidade de bolsa. E aí, qual seria a saída para se eu preciso transportar uma quantidade maior, mas eu não consigo colocar mais gelo? Ou então, um outro componente que é muito controverso é o concentrado de plaquetas, que a gente tem o hábito de dizer que não precisa botar gelo nenhum dentro da caixa. E o que eu verifico quando eu recebo algum material desse é que, dependendo de onde o hemocomponente está sendo transportado, se for uma cidade muito quente, quando esse componente chega até mim, ele está com a temperatura fora da faixa. Então, existem algumas coisas que a gente pode tentar fazer para minimizar isso e para tentar corrigir. É importante iniciar falando que as condições adequadas para o transporte de cada componente, ela está definida em algumas legislações. Nós temos a portaria conjunta da Anvisa, que é a número 370, que ela fala especificamente sobre o transporte, e na RDC número 34 e na portaria do Ministério da Saúde número 5, ele também define algumas condições em que cada componente deve ser transportado. Aí nós temos o concentrado de hemácia, que segundo a legislação deve ser transportado entre 1 a 10 graus Celsius, o concentrado de plaqueta entre 20 e 24, e o plasma fresco congelado e o crio precipitado deve estar congelado. Para você garantir que esse componente foi transportado de forma adequada, você precisa ter certeza da temperatura que aconteceu ao longo desse percurso. Como que essa temperatura variou, né? Porque se eu coloco na hora que eu estou expedindo esse componente, uma determinada quantidade de gelo, e eu levo um tempo grande para chegar até o meu destino, eu não tenho como saber a que temperatura chegou, tanto para cima quanto para baixo, se eu não tenho um termômetro de máxima e mínima. E aí, nesse ponto, a gente já começa a pegar alguns cuidados que nós precisamos ter. Um deles é de resetar o termômetro. Não adianta você ter um termômetro de máxima e mínima, se quando eu termino de acondicionar o hemocomponente junto com o gelo, eu não reseto esse termômetro, porque ele vai manter a temperatura que estava anteriormente. Então, o termômetro de máxima e mínima ele é muito bom, mas ele deve ser resetado. E a partir daí, nós temos que ter algumas características nas caixas que nós vamos transportar. A caixa para transportar um componente, ela não pode ser feita de qualquer material. Ela deve ser um material rígido, ele deve ser resistente e impermeável. Por isso que nós não aconselhamos e nem é permitido você transportar em caixa de isopor ou então em bolsas térmicas. Ainda que a bolsa seja térmica, ela não é rígida, ela não é resistente. Então, essas características tem que ter. O ideal é que seja uma caixa térmica de parede rígida, resistente e impermeável. Existem algumas caixas que são destinadas para o transporte de material biológico, essas são as ideais, mas nem sempre o serviço consegue dispor desse tipo de caixa. Então é possível sim você adaptar uma caixa que não seja específica para transporte de um componente e validar essa caixa e tornar ela apta para fazer esse tipo de deslocamento. A caixa térmica ela tem que ter uma identificação, e essa identificação ela está determinada na legislação também. Ela deve constar o serviço que está emitindo, quem está transportando, para onde esse material está sendo levado, os endereços, telefone de contato, o tipo de material, qual o risco desse material, a sinalização, a data e a hora, a temperatura que está saindo, a temperatura que está chegando. Esses detalhes a gente vai falar um pouco mais.
E é importante lembrar que quando um serviço ele envia um componente para mais de um lugar e ele não dispõe de muitas caixas térmicas, é possível você adaptar a sua rotina para atender aquilo que a legislação pede. Uma alternativa é você criar um formulário impresso mesmo em papel, colocar ele dentro de uma embalagem plástica e fixar ele na caixa térmica com uma fita mesmo, você pode fixar e variar o destino. Isso é uma opção para você atender e utilizar a mesma caixa para mais de um lugar. E a partir daí, um fator muito importante é a distribuição do gelo. Aí nós encontramos diversas maneiras de distribuir o gelo dentro da caixa térmica. É possível colocar o gelo na parte de cima, é possível colocar na parte lateral e também é possível colocar na parte de baixo da caixa, né? E isso vai variar de serviço para serviço. A parte de baixo, ela tem a desvantagem de criar uma umidade às vezes no fundo da caixa. Uma alternativa que eu encontro para isso é você acondicionar o componente dentro de uma embalagem plástica. Para longas distâncias de transporte, a melhor forma que eu vejo de distribuir o gelo é colocando o gelo embaixo, em cima e fazendo como se fosse um sanduíche ali do hemocomponente. Obviamente, colocando um isolante térmico entre um gelo e outro, né? Você pode colocar o gelo no fundo, como eu vou mostrar na outra imagem, e colocar um isolante. Sobre esse isolante, você colocar esse componente dentro de uma embalagem plástica. Porque criando umidade do gelo, ele não vai danificar o rótulo do hemocomponente. Uma outra possibilidade é colocar na parte de cima com o anteparo vazado, que também tem tido bom resultado. Uma observação que eu gostaria de fazer é que não existe uma regra fixa para você transportar um hemocomponente. Por quê? O tipo de material que é constituído a sua caixa térmica vai interferir, o tipo de gelo que você usa, a temperatura por onde esse componente vai ser levado, se o local tem uma temperatura controlada, se é dentro de um carro com temperatura controlada, se a cidade onde está sendo transportado é muito quente, isso tudo vai interferir. Então, eu acho que o primeiro passo para você conseguir definir a quantidade de gelo, o tempo de capacidade, o tempo que a sua caixa suporta, a capacidade de bolsa que você pode colocar, ele deve começar pela validação, que nós vamos falar depois. Você validando, você consegue saber ali o quanto a sua caixa suporta e você pode começar a tentar pensar na forma de adaptar o seu transporte. Uma outra ponto que você tem que pensar é no tipo de gelo que você está usando. Às vezes você quer transportar uma quantidade maior de hemocomponente e uma distância grande também, e você não consegue colocar a quantidade de gelo suficiente, porque a sua caixa não comporta aquela quantidade de gelo e aquela quantidade de componentes que você quer transportar. Então, seria interessante você pensar no tipo de gelo que você está utilizando. Esse gelo, por exemplo, que nós estamos vendo é um gelo rígido, ele é muito comum, e ele tem algumas vantagens. Ele é fácil de higienizar, ele é bem resistente. É importante observar a validade, porque esse tipo de gelo tem um prazo de validade também. E ele tem algumas vantagens. A desvantagem dele é que ele ocupa um certo espaço e às vezes você não consegue colocar a quantidade de gelo suficiente para garantir o seu transporte do início ao fim. Então, uma outra opção de gelox, né, seria o gelo de espuma. Esse tipo de material ele absorve mais calor do que o gelo rígido, então você consegue diminuir mais a temperatura e consegue até mesmo manter a temperatura baixa por mais tempo. A desvantagem é que para você conseguir higienizar esse tipo de gelo, você tem que ter um pouco mais de cuidado e ele é um pouco mais frágil, porque essa embalagem que ele vem, ela não é tão resistente quanto do outro. Então é importante, principalmente quando for transportar o plasma, o fluido precipitado, adequar a quantidade de gelo para que a temperatura não saia da faixa. Um grande desafio é a questão do concentrado de plaquetas. Isso por quê? Porque a temperatura é de 20 a 24. Criou-se às vezes uma cultura de você não colocar gelo dentro da caixa térmica e muitas vezes quando a gente recebe esse material ele está com a temperatura praticamente quase 30 graus. E quando você coloca gelo, às vezes a temperatura fica abaixo de 20. Então, qual seria uma possibilidade? Você colocar o gelox refrigerado. Ao invés de você colocar o gelox congelado, esse gelox seria armazenado dentro de um refrigerador
e na hora de fazer o transporte você colocaria ele ali. Dessa maneira você pode conseguir atingir a temperatura adequada dependendo do local e do clima que você está transportando. Volto a dizer que esses dados você tem que obter eles através da validação. Então, qual é o tamanho do gelo que eu vou colocar? Qual a quantidade de gelo que eu vou colocar? Ah, é um gelo refrigerado, mas qual é o tamanho? Tudo isso, no processo de validação, você consegue definir, mas é uma alternativa que tem dado um resultado interessante. Alguns serviços têm esse protocolo e o resultado ele tem se mostrado bastante satisfatório. Uma outra questão também importante é a higienização da caixa. A caixa térmica deve ser higienizada diariamente, antes do uso. O isolante que eu estou utilizando também deve ser higienizado. Por isso que, dependendo do que eu estou utilizando, se não for um material de fácil higienização, eu posso envolver ele numa embalagem plástica e eu consigo higienizar ele com mais agilidade. A identificação da higienização é importante. Então, uma outra alternativa que a gente pode dar é você confeccionar uma etiqueta com a data que a caixa foi higienizada e colocar um papel contact por cima dessa etiqueta. E na hora que essa caixa foi higienizada, você escreve com uma caneta, um marcador, que você pode tirar com álcool e reaproveitar a mesma etiqueta várias vezes e não vai danificar com a umidade que possa surgir dentro da caixa. Uma outra coisa importante é em relação à temperatura anterior ao acondicionamento de um componente. Outra coisa comum também que acontece é a pessoa ir ao serviço buscar o hemocomponente, ele vem com a caixa térmica vazia, fora de uma temperatura controlada, e a caixa está a 35 graus. Aí quando você abre para colocar o componente, a caixa está muito quente. Isso também interfere. Ainda que a caixa esteja vazia, o ideal é que a caixa seja levada ao serviço com o gelox dentro da caixa. Chegando ao serviço, você vai verificar e vai substituir o gelox que você está utilizando. Então, o ideal é vir com o gelox, chegando no serviço, troca. E aí você consegue manter um desempenho melhor, né? Porque a caixa vindo a 35 graus, até você conseguir normalizar e colocar essas bolsas dentro da temperatura adequada, parte do seu gelo vai ser consumida ali na condição prévia da caixa térmica. Então é isso que nós queríamos falar hoje, no início desse assunto, e nos próximos nós vamos falar um pouco mais sobre esse processo de validação e como que eu posso adaptar e como que eu posso registrar tudo isso. Obrigado pela sua atenção, um abraço.